Vamos fazer uma coisa diferente hoje? Fala, turma. Hoje é dia 20 de janeiro. Hoje já é quinta-feira. Dia desse a gente estava começando a semana, né? Vamos fazer uma leitura diferente porque ontem foi um dia em que, tecnicamente, o mercado contrariou absolutamente todas as expectativas de movimentação que haveriam para serem feitas. Então, já preparei aqui a tela para fazer um estudo com vocês. E o que eu proponho vocês a fazer aqui com vocês, né? Eu trouxe esses pontos dos tempos analíticos que a gente vem estudando, transpus eles para esse gráfico aqui maior, e já que quem está aqui é quem está mais acostumado a fazer uma leitura de fractal, né, que é uma técnica específica, uma metodologia de operação específica, eu quero que a gente estude o que foi que o mercado fez quando ele visitou esses determinados pontos. Então, para a movimentação de ontem, o que a gente teve? Só para a gente se contextualizar, tá? Aqui é o gráfico horário, e aqui, ó, essa linhazinha roxa é essa roxa daqui, que é o suporte que a gente está discutindo da abertura de outubro, que é a resposta que o pregão de janeiro vai dar, né, em relação a definir se vai ser uma correção de outubro para expansão da alta, se vai ser uma reversão da tendência principal da alta para baixa, enfim, várias discussões em tempos maiores, que não é o caso que a gente aplica para o dia a dia, a gente só identifica as zonas de pressão. Depois esse ponto rosinha aqui, ó, 33, é esse suporte do semanal aqui, ó, que foi validado na semana passada, mas que agora o vazamento para ir para baixo, principalmente com o pregão de ontem, já foi bem forte, né? Inclusive já rompeu mínimas aqui da semana passada, mostrando que está indo em direção já para os próximos pontos, lá para a região do 350. E no diário, a gente também tinha um ponto bem importante que a gente marcou ontem, que foi o 485, também está aqui, ó, verde, verde aqui também. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um exercício rápido de visualização de comportamento. O que eu vou fazer? Eu vou mudar o gráfico aqui para o 1 minuto, para a gente ver como foi que o mercado se comportou quando ele visitou cada um desses preços. Então, a primeira visita que o mercado fez, ele abriu numa zona de inércia, né, como a gente chama, visitou esse suporte do mensal e olha o comportamento que o mercado teve quando visitou esse mensal. Ele até produziu o que era próprio dele, mas numa proporção ainda pequena. Ele chegou a produzir uma alta aí de aproximadamente 6, 7 pontos, mas não o suficiente. Percebam que ele fez uma visita, um pullback, ameaçou subir, fez outra. Ele podia ficar aqui, ó, quicando N vezes até finalmente subir. Poderia. Fez, não. Depois que ele fechou uma barra de fluxo, né, uma barra de 1 minuto, abaixo dessa cotação, o que foi que aconteceu nela? Claramente, especificamente, o 85,5 passou a ser uma resistência extremamente validada. Isso aqui poderia ter sido um falso rompimento? Poderia. Poderiam ter fechamentos de barras aqui embaixo e ele, mesmo que não acelerasse de primeira, acabasse assim, fazendo o último pullback e aqui ele ter ido embora e ter decolado. Poderia, mercado é isso, é ele poder tudo. O que a gente está observando aqui? Um preço específico, por uma razão específica, que a gente tirou de um gráfico específico, manifestar um comportamento dual, né? Ele foi tacitamente bem respeitado como suporte, depois tacitamente respeitado enquanto resistência, levando o mercado, né, empurrando o mercado, mesmo que ele tenha tentado fazer um outro pullback aqui, ó, no 85,5 sem alcançar, porque a essa altura do campeonato já tinham outros pontos aqui que tinham ganhado força, né? Na leitura da gente, a gente vê que esse 46,5 passou a ser importante também, mas lembrando que ele não era um ponto analítico, não era em tempo maior, pelo contrário, era em tempo menor. E aí jogou o mercado para o tal do 33, que é esse ponto aqui, ó. Olha o potencial de um ponto bem marcado. Isso aqui que aconteceu no semanal, em um ponto do semanal, vamos dizer que essa dúvida em relação ao 33 durou aí 72 minutos, ou seja, o mercado passou mais de 1 hora trabalhando pesado para defender esse 76 enquanto suporte. De fato, olha o cabimento, olha a importância de você realmente saber identificar um ponto. Mesmo que ele tenha feito o contrário, o estudo da gente de hoje é para isso, tá? É mostrar que o mercado pode até fazer o contrário, mas que existe sim uma força própria para conter aquela movimentação, existe. Ela está aqui, ela está comprovada. Foram 72 minutos tentando cair, o mercado defendendo, até que o mercado rompeu, entrou o fluxo forte vendedor, levando para o próximo ponto. Qual era o próximo ponto da gente aqui no diário? Era esse 85,5.
Olha esse 85,5 aqui, como ele de fato desacelerou toda a queda que vinha acontecendo. O mercado chegou a vazar 83,5. Então, ele vazou 2 pontinhos abaixo desse 85,5 para dólar. Isso é super ok. Nada mais foi do que o respeito ao ponto sim. Depois voltou para 85 de novo, produziu alta. Voltou para 85 de novo, produziu alta. Até que fez um rompimento. 85,5 poderia ter virado resistência aqui? Poderia. O mercado, ainda mais depois de ter mostrado tanta aceleração e finalmente o esforço mostrando que brocou o ponto, né? E aí a gente vê que depois de 85,5, ó, virou resistência, o mercado começou a ficar indeciso, muito doji, perdendo fluxo, voltando para fazer pullback, mas sem conseguir renovar fundo. Eita, ganhou 85, aqui já era tarde, né? A parte da tarde, 2h20. Poderia ter fluxo aí, poderia. O que acontece? O que eu quero mostrar com esse ponto daqui? Analise somente esses 3 pontos, esse, enquanto suporte, depois enquanto resistência, e observe a importância de você saber criar expectativas específicas ao redor de determinados pontos, certo? Esse é um ponto. Quando a gente vem aqui para o diário, os pontos do semanal está mostrando que está indo em direção ao próximo ponto, que estaria lá na direção do 351, que seria essa última semanazinha aqui, ó, de agosto. No mensal, a gente está ganhando carinha de quem vem testar o 400, que tinha sido aqui a abertura do mês de junho. Ou seja, esses pontos que a gente vai discutir agora aqui no horário são pontos que foram gerados ao longo do pregão de setembro, que foi essa alta forte aqui, ó. Então, quando a gente vem aqui para o diário, o próximo ponto, depois do 85, tem uma congestão forte aqui, tá vendo? Mas tem aqui uma última movimentação de baixa nessa região do 32. Lembrando que a gente tem o 400, que é um bolão que tem no mensal. Vou trazer ele para cá, mais ou menos para essa cotação aqui, ó. Vou deixar até esse 400 mesmo marcado aqui nesse diário, para a gente ter uma ideia de contexto de que aqui, ó, nessa cotação aqui, é uma zona que foi muito respeitada como resistência, foi rompida, depois gerou uma congestão de 3 dias discutindo ao redor desse ponto, e olha ele aqui como ele ficou forte. Ele foi uma última queda, correção de 100% dessa queda, tentando exceder, depois tentou continuar a queda, não conseguiu, falhou, e aí reverteu essa queda, certo? Então, estudo de fractais feito até para que a gente consiga, com o tempo, ir criando confiança na leitura da força dos pontos. Nós vamos agora para o horário, que é onde a gente, de fato, faz os planos da gente. O mercado está em queda forte, mostrando que, apesar de ter desenhado para a gente uma origem de movimentação de alta no horário, com o pregão de ontem, e aí não é a gente que está achando, foi o mercado que, de fato, desenhou isso. Né? E aí ele ameaçou aqui, ó, ter feito uma defesa forte nesse ponto que a gente tinha marcado aqui, 98,5, nesse ponto que era suporte, foi respeitado como suporte, depois estava tracejado porque estava marcado enquanto resistência agora, né? E aí a máxima desse pregão da quarta foi no 84, foi bem perto desse 98,5, mas não chegou a tocar. Ó. Por aqui a gente vê que a máxima foi no... Aliás, desculpa, a máxima foi no 99. Então, ele respeitou direitinho esse fundo anterior, né? Que era um suporte, foi validado como suporte, depois de ter sido rompido, foi respeitado enquanto resistência. Então, foi forte isso aí, mas, sinceramente, eu não esperava nunca que o mercado fosse ter tanta facilidade no 55. Operei o 55, operei, se não me engano, o 52,5, por alguma outra razão que a gente tinha estudado aqui no gráfico de ontem. Operei o 32,5. Se ele não quiser, no dia que ele disser assim, não irei, não farei o que era para ter sido feito, ele não fará. E a gente tem que saber a hora de dizer que está tudo bem. Se ele está mostrando que está fazendo o contrário, a tendência contrária está começando numa região que aquela altura do campeonato já está longe para a gente entrar, então fique à vontade de entrar atrasado, desde que, ou então você estipule stops, né, em regiões, em tempos menores, você cria expectativas em tempos menores para não deixar aquele stop longo demais. Pode funcionar? Pode. O que você tem que fazer? Tem que descobrir seu perfil operacional dentro de tudo isso que a gente vê aqui. Então, ó, o mercado está trabalhando em queda, a não ser que ele fizesse hoje uma abertura acima do 60,5. Aí dava para pensar em entrar num movimento de correção dessa queda, ou seja, entrar numa movimentação de alta. Então, vou marcar aqui essa última barrinha no 60,5. E aí fica
determinado que qualquer coisa abaixo do 60,5, principalmente perdendo o fechamento no 54 e perdendo essa mínima, o pregão de hoje seria na ideia de dar continuidade a essa queda instituída. Se o mercado já abrir desenhando para a gente a origem de movimentação de alta, aí a gente pode trabalhar na suposição de que hoje seria um dia de correção dessa queda. O que seria um ponto forte para hoje aí? 85,5 seria resistência. Essa barra daqui, ó, eu teria todo o meu respeito por essa barra. E, sinceramente, eu me prepararia também para viver hoje um pregão de congestão. Por que não? Eu sempre falo dessa hipótese. Porque nem sempre a gente tem que estar esperando um pregão extremamente direcional. Sempre muito, muito, muito direcional. O mercado correndo rápido, correndo muito direcional. Nem sempre. Principalmente depois que a gente tem um dia muito direcional, a gente acha que todos os outros na sequência serão direcionais também. Não. É muito comum, até se você parar para fazer um backtest seu, fazer um estudo seu, você vai concluir que depois de dias muito direcionais, o mercado muito mais reproduz o comportamento de congestão do que o de dar continuidade àquela tendência forte. Tem dias que ele faz tendência forte depois de tendência forte? Tem. Mas tem muito mais dias que ele faz uma congestão depois de um dia de tendência forte do que esse contrário que eu acabei de falar aqui. Certo? Então, ó, os pontos para hoje são esses que estão marcados aqui. Não tem muito mistério. O que tem é ou o mercado dá essa continuidade dessa queda forte e vai para os próximos pontos que estão marcados aqui também, né? Ou ele realmente faz um movimento de reversão dessa tendência que está agora como principal, né? Que é a queda, e a gente entra na correção dessa tendência. Quem sabe aí, se ele tiver força, se aquele desacelerar, ó, acabou a compra e entra até uma oportunidade boa de venda. Se ele subir aqui com força, essa região aqui toda que era resistência passa a ser suporte e a gente vai discutir os próximos pontos lá. Quem sabe assistir o mercado tentar empurrar o preço de volta para cima do 33 para garantir o fechamento dessa semana acima do 33. A essa altura do campeonato talvez seja difícil, porque o vazamento aí para baixo do 33 já foi bem forte, né? A gente está falando de 533 e a gente já está no 454. Tudo pode acontecer. A gente ainda tem o pregão de hoje e tem o pregão de amanhã, para definir se esse 33 vai virar resistência ou se ele, mais uma vez, vai continuar validado enquanto suporte. Certo? Então, é isso, turma. Peço que vocês tenham juízo, pelo amor de Deus. Façam um plano. Se preparem para operar congestão. Eu costumo fazer dias bons em dias de congestão, porque eu opero o mesmo ponto várias vezes. E até que, mesmo que o mercado uma hora venha desconfigurar essa suposição dessa força que eu decidi operar, eu já tirei tanto proveito daquele preço que não é comum que o fechamento, em geral, fique uma coisa legal. E aí, se acontecer daquela congestão produzir um movimento mais direcional, eu continuo dentro da movimentação. É mais ou menos assim que eu enxergo o mercado. E se você enxerga o mercado diferente, me fala aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? É isso, turma. Um abração, bons negócios, juízo, pelo amor de Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.